Olá, meus amigos. Olá, Daniele. Olá, André Siqueira. Estamos aqui mais uma vez no Lift Talks, maravilhoso. É, eu vou já quebrar os protocolos, eu já vou começar com a frase que o André soltou 5 segundos antes de entrar, que foi: vamos nos divertir nesse talk. Não é isso, meu amigo André? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que nos assistem pelos canais do Banco Central e da Fenasbac. O Lift é isso, né, Rodrigo? O Lift é um momento de aprendizado, de inovação e, inerentemente, é um momento que a gente faz um esforço grande, mas é um esforço divertido. Precisa ser assim o tempo todo, né, Dani? Isso aí. Boa tarde também, pessoal. E vamos lá, a gente vai falar aqui sobre o Lift, né? Sobre as inscrições. Estão terminando, né? Reta final aqui. E aí depois das inscrições a gente começa a festa, de verdade. Acho que é isso. Então, eu vou dar contexto para quem está nos ouvindo agora e para quem vai nos ouvir depois. Via Láctea, planeta, né, Sistema Solar, planeta Terra, dia 19 de maio, 5 horas da tarde. Se você está ouvindo esse talk antes do dia 21 de maio, dá tempo de fazer a sua inscrição, né, no Lift Lab, edição 2021, quarta edição. E a gente está aqui para falar um pouco mais do processo de inscrição. Então, para quem, né, já nos acompanha, o Lift Lab é essa iniciativa maravilhosa do Banco Central junto com a Fenasbac desde 2018. A gente teve a nossa primeira edição, as conversas são desde 2017. Nosso amigo Aristides, né, junto com o André, junto com a diretora Carolina, junto com um grupo grande de pessoas, né, para a gente desenhar uma espécie de aceleradora de fintech, mas expande um pouco, né, porque a gente não está falando só de fintech. A gente está falando de um hub de inovação financeiro, aonde o Banco Central, um dos reguladores desse espaço, né, é coordenador também junto com a Fenasbac. Nós tivemos uma live na última quarta-feira maravilhosa, acho que vale a pena assistir. Se você está interessado na inscrição e não assistiu, dá uma olhada no nosso canal do YouTube da Fenasbac ou no canal do YouTube do Banco Central, onde a gente trouxe os pares, né, de projetos e patrocinadores ou apoiadores, parceiros de tecnologia, para explicar, né, o impacto que o Lift teve na vida dos projetos e como os parceiros de tecnologia apoiaram esses projetos e continuam apoiando e melhorando esse modelo. Então, vale muito a pena dar uma olhada. O link do site do Lift está na descrição, a guia de submissão está lá, o link do site, né, do Lift Lab está nessa descrição desse vídeo. Alguns amigos já do ecossistema, André e Dani, o Celso da Bank Hub, que é um super parceiro, está aqui já dando um oi para a gente, o Walter está aqui, a Lívia, o Thiago, o pessoal já dando um oi para a gente começar a nossa conversa. Deixa eu já ir para a conversa, porque acho que o quebra-gelo o André já fez, que é essa história do Lift ter um espaço divertido, um espaço de comemoração, né? Um espaço de cerveja, inclusive, André. No nosso fechamento desse ano, a gente fez um happy hour virtual. Se você está com essa cara de espanto, é porque você não foi convidado, né? Mas os projetos beberam cerveja às nossas custas, estão felizes da vida. Vamos começar indo logo para o processo de submissão do projeto. E uma coisa que eu acho que vale a pena explicar. Quem está mandando o projeto é a pessoa física ou a pessoa jurídica? Porque em algum momento pergunta a instituição, a individual, né? Mas quem manda o projeto? Rodrigo, é sempre importante a gente frisar que o Lift ele não é um ambiente para o desenvolvimento de produtos. O Lift é um ambiente para o desenvolvimento de protótipos, isto é, para o amadurecimento de ideias que podem vir a tornar-se produtos. Por causa dessa peculiaridade, a gente sempre diz que a inscrição no Lift é sempre feita
por uma pessoa física. Mesmo quando tem uma empresa por trás, o LIFT tem uma responsabilidade sobre o indivíduo. Quando acontece de uma organização desejar submeter um projeto ao LIFT, o que é a nossa recomendação? Faça a inscrição com mais de uma pessoa física. Então diga, olha, a gente tem o responsável pelo projeto, é fulano de tal, que vai ser o responsável pela inscrição, e caso seja selecionado, quando a gente começa o processo, você diz, e esses são os outros responsáveis por esse projeto. Mas a inscrição é sempre feita no nome de uma pessoa física. Está mudo. Isso. Já atualmente eu falo, se cada vez que eu começar a falar mudo eu ganhasse R$1, eu estava rico. Né? A quantidade de plataformas diferentes que a gente tem aqui. Mas, Ana, eu estava puxando para você mesmo essas consequências da inscrição da pessoa física. Então, acho que tem duas implicações que a gente podia esclarecer melhor. Primeiro, de quem é a propriedade intelectual, se isso é discutido dentro do ambiente do LIFT ou não, e se, eventualmente, essa equipe pode mudar durante o processo do projeto. Então, a propriedade intelectual, ela é, no LIFT, ela vai ser da pessoa que inscreveu o projeto, né? Então, é importante escolher bem quem vai ser a pessoa que vai submeter o projeto, porque ela vai ser a responsável, dentro do ambiente do LIFT, por todo o desenvolvimento e por fazer essa troca, prioritariamente, com o Banco Central, né, com a FENASBAC, com os parceiros. Mas a gente sabe que os projetos, principalmente os que estão nascendo agora, eles são muito mutáveis. Então, às vezes, é natural que a equipe mude, que entre gente, que saia gente. Isso pode acontecer. Só que isso tem que ser uma coisa combinada dentro da equipe, primeiro. Então, se a pessoa que inscreveu o projeto decide sair, né, da empresa, ou do projeto em si, então a gente precisa ser comunicado quem vai ficar no lugar, e caso tenha algum problema, alguma coisa tipo, o Rodrigo quer que eu saia, mas foi eu que inscrevi, e não existe um consenso dentro da própria equipe, a gente vai considerar o que foi dito para a gente no ato da inscrição. Né? Então, a inscrição é o nosso norteador aqui. E aí, se o André quiser complementar... Não, essa é uma boa discussão, né, André? Propriedade intelectual no LIFT. Esse é um ponto importante, gente, porque, assim, de novo, eu queria salientar esse aspecto. O LIFT é um ambiente para o desenvolvimento de protótipos. Então, por isso a importância da gente dizer, mas assim, eu tenho uma ideia que é da minha empresa e eu gostaria que isso fosse desenvolvido. Ok, então pega o responsável da empresa e inscreve dentro desse processo, mas lembrando que ele vai responder como pessoa física. O que a gente tem visto ao longo da prática do LIFT? As equipes vão se envolvendo dentro do processo, e dentro da equipe, às vezes acontece, a pessoa que fez a inscrição, ela precisa sair, e ela diz assim, olha, eu estou saindo porque eu saí da empresa, mas o material vai ficar responsável por fulano de tal. Aí está tudo tranquilo. Qual é o grande problema que a gente tem? É esse que a Dani comentou. Não, eu vou sair e eu não quero que o projeto fique, porque o projeto é meu. Então, por isso é importante que quando as empresas forem inscrever projetos, que elas selecionem bem quem vai ser o responsável pelo projeto dentro do LIFT. Porque, como disse a Dani, isso fica vinculado a essa pessoa até que se tenha um acordo de direcionamento diferente. Maravilha. Então, vou reforçar. Dentro do LIFT, a propriedade intelectual é de vocês, proponentes. A gente não se mete nisso, a gente não pensa nisso. Não é do Banco Central, não é da FENASBAC, não é do parceiro de tecnologia. Essa é a certeza que a gente tem, e acho que por isso a importância de dizer quem é o coordenador do projeto, quem é o cabeça do projeto, quem é a equipe adicional, porque, né, a gente vai analisar esse tipo de questão. Mas, André, você levantou uma questão de protótipos, né, que o LIFT não está falando de produtos. Bem lembrado que a gente tem um sandbox
regulatório para isso, né? Se seu produto já está no mercado e você tem alguma questão que você acha que vale a pena levar para o Banco Central, ela vai ser uma questão já regulatória, porque você já deu uma solução tecnológica para ela, né? Então, está em outro lugar. Mas acho que vale a pena a gente falar do TRL, né, do nível de maturidade tecnológica, e como é que a gente olha isso em relação aos projetos do LIFT. Rodrigo, assim, o LIFT ele foi criado para endereçar um problema que nós havíamos percebido no mercado, né? Para trazer o nosso público para essa nossa conversa. Lá no começo da conversa sobre o LIFT, quando a gente foi pensar o que era o LIFT, o que nós identificamos? O país ele oferece recurso para pesquisas de base, isso é, para você estudar e desenvolver uma ideia. E isso acontece geralmente no ambiente acadêmico, são as bolsas, são as bases de pesquisa, são os incentivos que são dados às universidades para a formação disso. E, de certa maneira, o mercado tem feito investimento em produtos que já estão iniciando. Então, se você já tem um produto desenhado, se você já tem uma coisa que está mais ou menos funcional, tem investidores que querem trabalhar com isso. Mas a gente percebia que havia um hiato muito grande entre aquele momento em que o cara estudou e teve uma ideia e o amadurecimento dessa ideia para ela ficar em estado adequado para receber investimento. Isso dentro de uma escala de referência que nós chamamos, que é o nível de maturidade tecnológica, que o Rodrigo chama do TLR, Technological Readiness Level, é, na verdade, uma escala que nos permite avaliar em que nível de maturidade tecnológica o produto está. E, quando nós estamos falando do LIFT, nós estamos falando para aqueles produtos que já foram concebidos, eles já foram ideados, eles já têm mais ou menos um desenho, mas eles estão na fase entre a prototipação deles e os primeiros testes de laboratório. É onde a gente verifica que eles são viáveis, que eles têm um modelo de negócio adequado, que eles têm tecnologia que pode amadurecer para isso. E esse é o foco do LIFT. Então, um dos critérios que é utilizado para a seleção dos produtos no LIFT é exatamente o quão pronto o seu produto está. Se você escreve um produto que ele está completamente pronto, ele é maravilhoso, você já fez tudo, você já tem todas as soluções, parabéns, o lugar dele não é no LIFT. Ele precisa ir para um outro lugar. A Sandbox seria um candidato para isso, ou o próprio mercado, mas não é o LIFT. Por quê? Porque o LIFT é aquele espaço onde a gente quer desenvolver a ideia, onde a gente quer amadurecer a ideia e apresentar no final um protótipo funcional, dizendo assim, olha, isso aqui é viável, isso aqui tem impacto no sistema financeiro, isso aqui caracteriza uma inovação porque resolve o problema 3 pontinhos. O problema tal que a gente identificou assim, assim, assado. Daí a importância que durante o LIFT nós não trabalhamos apenas no desenvolvimento do protótipo, a gente também prepara um relatório que é exatamente a descrição desse percurso, do que foi interessante descobrir para isso. Se você perceber que no começo já tem o relatório pronto na cabeça, esqueça, o LIFT não é o lugar para você. Maravilha, maravilha. Dani, eu estava lembrando que ano passado a gente dispensou alguns projetos porque eles estavam em tração já, né? Projetos scale-up. A questão não é se tem uma instituição por trás, né, já madura. A questão é do enquadramento do projeto. Eu queria que você pudesse reforçar isso e até sendo um pouco mais exato, assim, entra a prova de conceito, eu já posso ter um protótipo funcional? Isso. A coisa mais importante, talvez, no LIFT é você definir qual é o seu escopo de projeto, né? Então, o que eu vou efetivamente desenvolver durante o laboratório, porque são só 4 meses. Então, a gente não está
dizendo você tem que vir com uma solução que ainda não existe, você vai sair daqui com a solução pronta. Não é isso. Então, a definição desse escopo pode ser, por exemplo, você já tem uma empresa, você já tem um produto, mas dentro daquele seu produto, você tem uma vertente ali, uma área, uma funcionalidade, alguma coisa, sei lá, uma conexão com o Pix, uma coisa para uma API para Open Banking, que você ainda não desenvolveu, ou que você está começando a desenvolver, né, e que ainda não está pronta. E aí, esse pequeno pedaço pode ser um candidato de projeto para Lift, porque aí você vai, né, você tem ali uma ideia da solução, você tem um desenho, e você vai, durante o processo, desenvolver esse produto, essa funcionalidade, essa API, ou que seja, dentro do laboratório com a ajuda dos parceiros. E aí, no final, você pega esse pedacinho que você desenvolveu e acopla na sua solução completa, né? Acho que esse é a grande jogada. Do outro lado, a gente tem, sim, alguns projetos que chegam mais na ideia, né? Então, eles têm ali já um modelo de negócio mais ou menos definido e tal, e eles estão começando a desenvolver uma solução do zero. E aí a gente sabe que, como é uma solução muito maior, ele não vai sair do Lift totalmente pronto. Então, às vezes, você vai fazer somente a carcaça dele, né? Uma parte funcional importante dele. E aí as outras coisas você vai desenvolver em outro momento. Então, tem esses dois lados possíveis. Okay. O que eu acho bacana do Lift, o André falou isso, a Dani está reforçando, é que a gente está no meio da maturidade. Né? A gente é o médio baixo, o médio alto. E, né, se você tem uma ideia que ainda não faz nem sentido, pode ficar longe demais do Lift. Né? E se você já está com um produto estável, mesmo que não esteja no mercado, mas você já tem esse pedaço já está estável, também não faz muito sentido, você deveria estar indo ao mercado. O Tiago faz essa pergunta, e, Tiago, eu vou trazer aqui para você, dizendo, olha, tenho 2 casos de uso prototipados, mas o projeto é maior, estaria pronto para o Lift? Por essa descrição, sim. Né? Se o projeto é maior, se os casos de uso não estão prontos e maduros, né? Se o projeto é maior, você tem outros casos de uso e você tem mais funcionalidades, é só trazer. E se mesmo assim os protótipos ainda não estão maduros, né? De semi-funcional para muito funcional, está ótimo. Né? A gente está abarcando essa ideia. E brigar... Eu só queria fazer um adendo, acho que é uma pergunta que pode ajudar as pessoas que estão querendo se inscrever, é se perguntar em que o Banco Central, a Fenasbac e parceiros de tecnologia podem me ajudar nesse projeto. Qual seria a função deles? Então, se eu não tenho mais nada para desenvolver, não tem muita função para um parceiro de tecnologia ali. Se eu não tenho dúvidas sobre modelo de negócio, não tem muita função, talvez, para a Fenasbac ali, né? Ou para o Instituto Fenasbac. Se eu não tenho nenhuma dúvida sobre funcionamento, sobre como funciona a regulação, onde eu posso me encaixar, né? Quais são os casos de uso, aí já não faz muito sentido ter a ajuda do Banco Central. Então, é um pouco se fazer essas perguntas, o que eu preciso de ajuda, e aí ver se você está precisando do que o Lift oferece. Sua resposta faz sentido, Dani. Né, acho que é exatamente esse encaixe. André, a Dani falou dos parceiros de tecnologia, né, e falou também da visão do Banco Central. Deixa eu puxar primeiro a visão do Banco Central. O quão importante é, no processo da submissão da inscrição, a aderência das dimensões da agenda BC-Hash? Ok. Rodrigo, olha só. O Lift ele é um programa de inovação. Então, não há dúvida de que o tempo inteiro nós estamos priorizando os elementos que estão na agenda BC-Hash, porque aqueles elementos eles dão o foco da atuação do Banco Central. Okay? Então, vamos entender o seguinte. Se você está alinhado com aqueles objetivos, naturalmente os seus produtos eles vão ser olhados de uma maneira diferente, com um pouco mais de interesse pelas pessoas.
Mas eu também chamo a atenção para uma coisa interessante. O ambiente de inovação, ele é, por definição, o ambiente das surpresas. Então, pode acontecer de você estar tendo uma ideia que não foi, obviamente, prevista dentro do plano de trabalho, mas que pode fazer muito sentido para uma estratégia. E você pode ganhar uma priorização por causa disso. Então, a gente diz assim, é importante que os proponentes eles olhem para a agenda BRICS como uma grande diretriz, mas que não se atenham exclusivamente a ela. Se você tem uma boa ideia, você acha que pode trazer inovação para o sistema financeiro, que pode impactar o sistema financeiro, descreva e inscreva a sua ideia, porque ela pode ser selecionada, mesmo não estando dentro do alinhamento a priori que está sendo colocado. Acho que uma das coisas bacanas da agenda BC-RESH, inclusive com a expansão que ela teve no ano passado, com mais uma dimensão, eu acho que está cada vez mais fácil você entender aonde ela está alinhada e fazer essa declaração. Reforço o que o André disse, se você está trabalhando em algum espaço que não está alinhado, a gente vai ficar surpreso e grato. Mas as duas coisas ao mesmo tempo. Mas a gente está falando de inclusão, competitividade, transparência, educação financeira e sustentabilidade financeira, né? E green finance e por aí vai. Então, acho que tem uma facilidade mesmo de encaixar e aí eu vou fazer 2 reforços aqui. Eu posso ter uma declaração, Dani, de mais de uma dimensão da agenda BC-RESH, e aí vale também para parceiro. O Tiago Pereira, ele já entendeu como funciona aqui, perguntas e respostas. Então, o Tiago também quer saber assim, eu posso escolher mais de um parceiro? Então, vamos juntar as duas. Eu posso estar alinhado a mais de uma dimensão e eu posso escolher mais de um parceiro? Sim, então as duas perguntas. É natural que haja interseção entre essas dimensões da agenda BC-RESH, né? Então, você pode estimular a competitividade e sustentabilidade ao mesmo tempo. Só que aí, na hora da inscrição, você vai precisar fazer uma declaração de onde você está se encaixando mais. Então, qual dessas verticais é a mais importante para o seu projeto? Onde ele faz mais diferença? E aí você declara, mas é muito claro que a maior parte dos projetos acaba gerando competitividade de uma forma ou de outra. Então, por aí você já vê que uma já está quase garantida, né, nos projetos. Mas... Rodrigo, acho que, só complementando essa lógica que a Dani traz para a gente, quando você vai propor um projeto, concentre-se em dizer o que é o seu projeto, qual é a dimensão inovadora que ele tem. Porque, às vezes, quem está propondo o projeto pode sentir dificuldade, mas meu projeto é de competitividade, meu projeto... Concentre-se em descrever o seu projeto. Tenha isso em mente. Se você tem clareza com relação ao que você vai fazer dentro do projeto, descreva isso, porque na hora da classificação, se você colocou em uma coisa que foi inadequada, não se preocupe, a gente vai corrigir isso e fazer a classificação adequada. Agora, o inverso é que é ruim. Às vezes, o que a gente observa? A pessoa diz assim, olha, eu tenho um projeto que está aderente a todas as iniciativas da agenda BC-RESH, mas eu não sei exatamente o que eu vou fazer ainda. Então, certamente, o seu projeto ele não está com clareza. É importante a gente destacar isso. Concentre-se em descrever qual é a sua proposta. Isso. Obrigada, André, pelo complemento. E aí, em relação aos parceiros? Isso. Sim, você pode escolher mais de um parceiro, inclusive na ficha de inscrição, são 4 opções. Então, aí você vai dar a ordem de prioridade para os parceiros. Então, qual é o parceiro que eu quero mais, qual é o segundo que eu quero mais, e o terceiro e o quarto. Então, você pode sim escolher. Você também pode escolher somente um, se você só quiser um. Só um se encaixa com o seu projeto. Não tem problema nenhum. Você também pode não escolher nenhum, se você quiser. Né? É muito difícil, mas
às vezes acontece. E no fim das contas, a gente vai fazer esse match com os parceiros, né? Então, a gente vai ver se o parceiro que você escolheu também se interessa pelo seu projeto, também pode te ajudar, e a gente faz esse match. Então, por isso que tem essa sequência de prioridade. Ok, maravilha. Acho que a gente está ajudando as pessoas a deixar mais claro o processo de inscrição. Eu vou pegar a pergunta do Plínio. O Plínio está dizendo, fundamos a Fintech, atende e-mails no ramo de estética, já saímos do MVP, estamos em estágio inicial de operação. Isso seria um projeto para o Lift? Plínio, o projeto é diferente da empresa, né? Então, a empresa pode estar em qualquer nível de maturidade. Na verdade, ela pode não existir. Você pode não ter um CNPJ, né? Então, se você mandar um projeto que está nesse nível de maturidade, que a gente, né, intermediário, médio-baixo, médio-alto, né, de uma prova de conceito, de uma ideia que parece que vai funcionar, até um teste de campo, até um protótipo funcional, mas não finalizado, se você fizer o corte correto, o seu projeto tem chance de entrar no Lift. É isso que a gente quer reforçar. A gente já teve projeto de grupos de bancos gigantes, né? Banrisul, Caixa Econômica, Sicobi, né? Banco do Brasil mandaram projetos. Lembrando, a gente olha CPF, sabendo quem está por trás. O corte do projeto estava muito correto. Então, indiferente da maturidade da empresa, né, ou da pessoa por si, a gente está olhando o projeto, acho que vale a pena esse reforço. Então, bacana, continuem, já falei, né? Tiago entendeu, o Plínio entendeu, continuem mandando suas perguntas, a gente vai responder por aqui. André, você estava, né, começando a falar da descrição dos projetos, né, e de que inovação. Quais são os critérios que, né, o Banco Central e a FENASBAC levam em consideração para fazer essa seleção dos projetos? A gente sabe que, né, cada ano a gente aceita mais projetos, né? A gente aceitou 12 no primeiro ano, 17 no segundo ano, 25 no terceiro. Eu estou assim já, né, respirando aqui em relação aos projetos, mas eles estão dentro de critérios. Quais são os critérios mais importantes que a pessoa tem que deixar muito claro, né, muito no processo de inscrição? Rodrigo, acho que isso serve, inclusive, como dica para quem vai inscrever. O processo de inscrição, ele leva em consideração, primeiro, as respostas que você dá ao formulário. Então, tentar descrever com precisão qual é o propósito do seu projeto, qual é o problema que você precisa resolver. Isso tem que ficar muito claro. Então, tente caracterizar bem esse problema, tente dizer qual é o caminho. E vejam, não é necessariamente ter a resposta, mas um problema bem definido, você demonstrar que você entendeu o problema. Olha, tem um problema aqui que eu estou tentando resolver. Eu ainda não tenho uma solução, mas acho que o caminho é mais ou menos esse. Um problema bem caracterizado, ele funciona muito bem como um candidato a protótipo com essa proposta. E a gente quer resolver ele mais ou menos por esse caminho. O segundo aspecto é que os proponentes tenham cuidado com o pequeno vídeo que vai ser enviado. Dentro do formulário de pesquisa, você precisa colocar lá um link para um vídeo que você fez. Um vídeo onde você ou a sua equipe estão explicando por que o problema é relevante, por que você se candidata a fazer, que ideias você já teve para trabalhar isso, por que resolver esse problema é importante para o sistema financeiro. Então, esses são os elementos que são observados, que são levados em conta. Às vezes você tem uma ideia que é super bacana, mas você não conseguiu caracterizar o problema. Então você tem uma boa solução, mas ninguém sabe qual é o problema. Lembre-se, nem todas as pessoas têm a sua visão sobre o problema. Caracterizar bem o problema e dizer qual é a sua proposta de solução são, em geral, aspectos que ganham relevância na hora da apreciação do projeto. Vencido esses aspectos, óbvio, uma aderência a problemas que são mais abrangentes, problemas que interessam a mais pessoas, problemas que afetam mais o sistema financeiro nacional. São problemas que têm um peso um pouco maior, e o olhar dos especialistas sobre
como é que aquela resolução, como é que aquele protótipo vai resolver determinados problemas dentro do SFM. Então, esses são aspectos que são ponderados na hora de selecionar um determinado projeto proposto. Dani, você acompanhou de perto esse processo? Rapidinho, antes de você perguntar, se eu puder, eu queria complementar, porque o André falou do vídeo, e eu queria reforçar. Gente, o vídeo é muito, muito, muito importante. Aproveitem o vídeo, porque a gente sabe que é mais difícil de escrever um projeto inovador por escrito, né? E que a questão do vídeo, de você poder falar, você poder se expressar, é muito mais fácil. Então, aproveitem o suporte do vídeo, mostrem o que vocês têm de pesquisa, de gráfico, imagem, usem os instrumentos que vocês têm, né, o conhecimento que vocês têm, tentem passar isso por vídeo. E assim, tenham aquele cuidado técnico que faz toda a diferença no final, para quem está assistindo, de, né, apoiar o celular ou a câmera em algum lugar, né, de gravar um vídeo com treino, né? Faça que seja assistível, um roteirinho, que seja assistível. Faça um roteiro do que você vai falar, tenha todos os pontos para você não esquecer as partes importantes. Acho que são conselhos assim que ajudam muito, tanto para você, né, para você poder descrever melhor o seu projeto e para a gente conseguir entender melhor o seu projeto. Porque às vezes a gente tem alguma dificuldade de entender o que a pessoa quis dizer com aquele texto, né? E também, gente, lembrar que vocês estão explicando o projeto para pessoas que não fazem a menor ideia, que nunca viram esse projeto antes na vida delas. Então, a gente tem que conseguir entender do que se trata, né? O que ele é. Então, tentem explicar como vocês explicariam para uma pessoa que não faz a menor ideia do que está acontecendo. Mesmo que ela faça. Porque essa é a melhor explicação, né? Porque você tem, né, um vídeo curto. Então, assim, você pode, assim, né, ter gente envolvida no processo que pode até estar entendendo, mas acho que reforça a ideia da simplicidade de Einstein, né? Assim, a simplicidade é o ápice da inteligência das pessoas. André, e aí naquela coisa de startup mesmo, né? Tenta explicar a sua ideia para uma criança de 5 anos. Se ela entender, ótimo. É isso que a gente quer, né? Ok. André, as pessoas, então, elas mandam as inscrições, elas preenchem, elas dizem que inovação, né, elas estão propondo, o que elas conhecem das tecnologias, qual o impacto que ela vê no sistema financeiro, o alinhamento que existe, né, em relação às dimensões da agenda, BC-Hash. Como é que é feito o processo de seleção? Quem participa do processo de seleção? Né? Quem se envolve nesse? E quem é que diz se vão ser 25 projetos, 12 projetos, 30 projetos? Esse número existe em algum lugar? Ok. Olha só, gente. O LIFT, ele é um espaço de participação e de colaboração. Então, imaginem o seguinte. Do lado de cá, parceiros de tecnologia, Banco Central e Fenasbac, você tem um conjunto de voluntários que estão super interessados em participar dos novos projetos. Então, o processo de inscrição é um pouco dizer o seguinte: tente conquistar isso. Tente dizer que o problema que você quer resolver vai interessar o seu parceiro, vai interessar um especialista de negócio, vai interessar alguém especializado dentro do Banco Central a olhar para o seu projeto. Por quê? Porque quando a gente diz assim, isso aqui é uma coisa interessante, você ganha um voluntário no seu projeto. Isso é importante dizer. O LIFT é uma iniciativa onde só tem voluntários. Então, qual é o interesse das pessoas em participar do seu projeto? A sua ideia, a sua explicação, o problema que você trouxe. E como é que funciona esse processo de seleção? Nós temos um comitê executivo do LIFT
que é constituído por representantes de diferentes departamentos dentro do Banco Central e pela equipe da FENASBAC, com a participação dos parceiros de tecnologia. Então, o processo de seleção ele é mais ou menos assim. A gente pega o conjunto dos projetos que foram selecionados e, primeiro passo, descarta aqueles que não fazem sentido. O que significa descartar os que não fazem sentido? São aqueles projetos onde você não disse qual era o seu problema, onde você não apresentou uma solução. Você está dizendo o seguinte: olha, eu acho que tem um problema legal e eu queria dar uma boa solução para ele. Tá, mas você não disse qual é o problema e nem como é que você pensa a solução. Descartamos esses projetos. Primeira fase. Não, eu estou com um problema X e a proposta de solução é Y e eu quero participar com o parceiro de tecnologia. Primeiro lugar A, segundo lugar B, terceiro lugar C. Ok, esse projeto ele vai para a mesa, aí a gente observa dentro dos interesses que estão postos. Os parceiros de tecnologia dizem assim: esse projeto me interessa. O parceiro primeiro que você escolheu, a gente vai submeter para ele. Se ele disser que sim, você ganhou um parceiro. E se ele disser que não, aí vai para o segundo parceiro. Olha, o primeiro não interessou nesse projeto. Você interessa? O segundo interessou. Você indicou 3 e nenhum dos 3 escolheu o seu projeto. Mas um quarto que não tem nada a ver com as suas escolhas, porque você às vezes nem conhece, diz assim: esse projeto me interessa. Então a gente vai voltar para você e perguntar: olha, dos 3 que você escolheu, nem quis ser seu parceiro de tecnologia, mas tem um quarto aqui que está topando financiar. Você topa? Topa. Jóia. Então resolvemos esse processo. Agora nós vamos dar uma prioridade para quem deseja acompanhar o seu projeto. Então, se você já tem um parceiro de tecnologia, se alguém já se interessou pelo seu projeto, você é candidato. E aí, os critérios de classificação, eles são muito baseados em uma ideia central. Se alguém estiver interessado em acompanhar o seu projeto e tiver tempo para fazer isso, o seu projeto vai ser acompanhado. É por isso que o LIFT vem primeiro 12, depois 17, depois 25. Por quê? Porque os projetos foram ficando interessantes e mais pessoas foram se interessando pelos projetos. E observem uma coisa: está previsto dentro do LIFT edição sem projeto. O que aconteceu? As propostas que chegaram, ninguém se interessou por elas. Então, naquele ano, naquele semestre, a gente não vai ter um Lift Lab, porque ninguém se interessou por aquele tipo de projeto, por aquele tipo de produto, por aquele tipo de proposta. É por isso que nós dizemos que o Lift, ele é, sobretudo, um ambiente divertido de trabalho, o que leva uma pessoa a voluntariamente se envolver numa empreitada, o interesse dela. Então, quando você vai escrever a sua proposta de projeto, inspire interesse. Mostre que o que você está fazendo é uma coisa legal, que pode ter um impacto bacana na vida das pessoas. E isso vai inspirar pessoas a se envolverem no seu projeto. Dani, quer complementar? Porque tem uma coisa que eu sei que você ouve muito. A Daniele também está à frente, né, da liderança e de comunidade da gente. As pessoas perguntam assim: qual é o tema da vez? Qual é o tema preferido do Banco Central? Dani, tem tema preferido do Banco Central, da FENASBAC? O LIFT tem um tema pré-estabelecido? O LIFT não tem tema pré-estabelecido. É lógico que existem tendências, existem coisas que a gente está olhando mais em determinados momentos, né? Então, por exemplo, no ano passado a gente viu muitas soluções que previam a utilização de PIX, né, de pagamento instantâneo. Às vezes a solução não era para pagamento instantâneo, mas envolvia isso. Esse ano que a gente continua tendo o desenvolvimento do PIX, né, na agenda do Banco Central. A gente também tem o desenvolvimento de Open Banking, então a gente acha que é até natural que surjam mais projetos de Open Banking e que aí, como tem muito mais projeto no início do funil, pode ser que passem mais, né? Por ser um tema que está em alta.
mas a gente não tem edição com um tema específico. Então, você ter um tema interessante que inspire pessoas e que vai fazer diferença no sistema financeiro e que o Banco Central, o Fenasbac, todo mundo, os parceiros queiram acompanhar, esse é um tema interessante para a gente e é um tema interessante para o Lift. Não tem essa... Não é fechado, assim. Ô, Dani, eu acho que vale a pena a gente mostrar isso como um exemplo. Na segunda edição do Lift, nós tivemos um episódio que eu gosto muito dele como um caso de referência. Um proponente escreveu um projeto pelo seguinte problema. Na cidade onde ele vivia, ele não conseguia sacar dinheiro. Não tinha uma agência bancária e ele, para tirar dinheiro, ele precisava ir para uma outra cidade para poder sacar o valor daquilo dali. E aí o que ele propôs? Ele disse, olha, eu tenho esse problema, não chega dinheiro na minha cidade, eu não tenho onde sacar dinheiro. Nem sempre tem um caixa eletrônico disponível para fazer isso. Então, eu queria poder ir num posto de gasolina e, de repente, fazer uma transação que alguém me desse um troco em dinheiro, que alguém me permitisse sacar da minha conta com aquilo dali. E ele propôs uma ideia para isso. E aí ele colocou lá durante a inscrição dele. Eu tenho essa ideia, mas eu não sei nada de tecnologia, eu não sei programar, eu não sei como trabalhar isso, mas a ideia é essa porque o problema é esse. Esse era um exemplo de um projeto que diz assim, poxa, o cara não sabe como desenvolver, não sabe exatamente como resolver isso daqui, ninguém vai escolher o projeto. E não foi o que aconteceu. Nós tivemos 3 parceiros de tecnologia interessados no problema e nós tivemos mais de 12 pessoas interessadas em se envolver no problema. Resultado, o projeto foi escolhido, foi desenvolvido dentro do Lift e virou um produto. Então, é esse tipo de coisa que a gente acha bacana, porque o Lift, ele aceita coisas que estão... Eu tenho um produto que já está funcionando e eu preciso desenvolver uma funcionalidade, porque essa funcionalidade vai resolver o problema tal, isso é um candidato para o Lift, e coisas desse tipo. Eu tenho um problema que afeta muito o sistema financeiro, mas eu preciso de alguém que me ajude a resolver isso daqui, porque eu quero envolver esse processo. Se aparecerem candidatos, você é um candidato ao Lift. O que eu gosto dessa conversa é que, assim, basta uma gugada, né, para usar o verbo, para você entender o quão amplos são os desafios dos sistemas financeiros no mundo inteiro, né? A gente pode expandir essa conversa para moedas digitais, que é uma coisa que o Banco Central tem começado a declarar o interesse, grupo de trabalho. A gente pode expandir essa conversa para segurança cibernética, né? Porque essa é uma das questões. O nosso querido Aristides, né, André, está na frente de um escritório de inovação e segurança cibernética. Repara, é o mesmo escritório que olha as duas coisas. A gente está falando, o Banco Central tem falado de melhoria de ambiente de garantia, tem falado de sistema de pagamento transfronteiriço, tem falado de mercado secundário de título público, mercado secundário de crédito privado. Quer dizer, se você pegar as coisas, né, que o Banco Central sinaliza, mas não só, né, os sistemas financeiros atuais sinalizam, você tem um mar de termos, um gradiente enorme de termos aí para a gente poder navegar e achar o tema correto. Bacana. Eu acho que a gente está, né, andando bem na nossa conversa. Eu já sei que vai faltar tempo. Por essa altura do campeonato, né, a gente já está conversando 45 minutos, as pessoas estão começando a entrar aqui, Lucila mandando um abraço, André dizendo, o Lift é uma onda de aprendizagem genuína, Lucila é nossa parceira lá no Instituto, diretora executiva do Instituto Fenasbac, não só, né, a Thaís, Maísa, o pessoal passando aqui, mandando alguns abraços para a gente. Deixa eu continuar, então, em relação ao processo de seleção. Imagina o seguinte, ok, fui selecionado. E agora? Né? Para as pessoas assim, já animarem um pouco mais. O que acontece em relação a reuniões? Né? Como é que o Lift se organiza
né? E como é que são as entregas para que as pessoas fiquem? Porque a gente fala que entraram 25 projetos, mas terminaram 21 finalistas, né? Então, todo ano, né, a gente entraram 15 e saíram 12. Então, como é que se organiza essa governança? Como é que se organiza esses encontros? E por que algumas pessoas acabam não finalizando? Ok. Olha só, pessoal, o LIFT ele é uma empreitada de agenda muito curta. O LIFT, entre o momento que ele inicia e o momento que ele encerra, são 90 dias. É muito rápido. E são 90 dias muito intensos, porque uma vez que você foi selecionado, existe uma fase de pré-campeonato, vamos chamar assim, né? Por quê? Porque é a fase de preparação de algumas coisas. Então, nessa fase, que é a fase que antecede o laboratório propriamente dito, você vai entrar em contato com o seu parceiro de tecnologia, você vai ter algumas orientações prévias para você se preparar para o que vai acontecer dentro do LIFT. O seu laboratório virtual, ele vai ser preparado, ele vai ser definido, você vai começar a receber alguns pontos de contato, e aí, quando for entre os dias 5 e 9 de julho, nós vamos iniciar os laboratórios. Isso é que durante essa semana, nós vamos ter reuniões com todos os projetos que foram selecionados para dar orientações sobre como vai acontecer. A cada 15 dias, nós temos um ponto de controle com os projetos, e nesse ponto de controle, os proponentes apresentam coisas, a equipe do projeto dele analisa e propõe sugestões, e aí começa. Dia 1º de julho, então, dentro do encerramento dos primeiros 90 dias, você tem que fazer a primeira entrega. E a primeira entrega, ela é a descrição dos objetivos do projeto, um esboço da fundamentação teórica, uma visão geral do produto, alguns casos de uso já mais ou menos definido, ou história de usuário já mapeada, a gente dá orientações sobre isso. A próxima entrega vai acontecer em 31 de agosto, com o esboço de um protótipo funcional. E no dia 30 de setembro, você já faz a entrega do protótipo funcional do que você colocou no escopo dentro do LIFT. Ao longo desses 3 meses, você tem pontos de contato com a sua equipe de acompanhamento de projetos, que é o chamado grupo de acompanhamento do projeto, carinhosamente chamado de GAP, que é constituído por voluntários especializados na área que você propôs. São especializados ou em tecnologia, são especializados ou em pesquisa, são especializados ou em inovação, são especializados em diferentes aspectos do projeto. Eu queria só complementar o que o André falou. A gente tem essa divisão, né, dos 3 meses, mas não significa que você só começa a pegar no protótipo depois do primeiro mês, né? Se você já está um pouco mais adiantado, se você já consegue começar a desenvolver antes, você pode, isso é ótimo. Significa que durante o laboratório você vai conseguir desenvolver mais coisas. Mas a gente dá esse primeiro mês para construir esse alicerce, né? Essas fundamentações, essa base e toda a estrutura do que vai ser o produto. Eu acho, Dani, que você estava lendo a mente do Thiago Pereira, que a pergunta dele é isso, assim. É interessante que os protótipos, no final, estejam prontos para o mercado, né? E aí, Thiago, acho que eu posso ajudar a responder essa também, reforçando o que a Dani falou. Bem, pronto para o mercado é ótimo para você. Pronto para funcionar, né? A ideia de que tem um pedaço funcional ali, isso é ótimo para o LIFT. Então, se você acelera um pouco, você traz uma funcionalidade, né, e a ponto de você achar que ela já entra no mercado no final do LIFT, que bom para você, a gente vai ficar feliz com isso. A gente quer garantir, né, uma ideia de um protótipo funcional. O Thiago também fez uma outra pergunta, e depois eu vou para a do Fernando. O Thiago quer saber que, na hora da inscrição,
os projetos, é importante que ele já desenhe essa estratégia dos 4 meses, que ele detalhe o que ele quer fazer em cada um desses meses, ou ele pode ser mais genérico, entendendo que o processo, né, é fluido e o gap vai ajudar? Acho que eu posso comentar aí, o André complementa. A gente não exige que você diga qual é todo o roadmap dos 4 meses, né, na inscrição. Isso é uma coisa que é ótimo se você tiver na sua cabeça, se você tiver já isso planejado, vai ajudar muito no seu processo, mas na inscrição não precisa, até porque é muito comum que quando os projetos entrem e eles comecem a passar por essa primeira fase de estruturação, de entender qual é o problema, né, de entender qual é o modelo de negócio, eles sofram alguma alteração. Isso é super comum. A gente vê muito mesmo. Então, acaba que se você tiver já um roadmap muito fechadinho, isso pode te engessar, né? E a gente quer que esse início seja um pouco mais fluido para que o problema seja resolvido, né? Então, o que a gente quer é que lá no final a sociedade seja beneficiada. André, você quer complementar um pouco essa ideia desse desenho? Lembrando que dos 4 meses, o primeiro é de preparação de laboratório, né? Acho que vale a pena lembrar isso. Antigamente, a gente só falava 3 meses, 3 meses, 3 meses, e agora a gente fala 4 porque é 1 mais 3. Os 3 continuam tão intensos quanto. A gente agora está declarando esse primeiro de preparação de laboratório virtual. Rodrigo, acho que uma das grandes contribuições que o LIFT oferece para quem participa dele é criar uma disciplina de entregas. Isso é uma coisa muito bacana, porque assim, o LIFT ele tem um passo semanal. Então, toda semana, você precisa se preocupar em focar uma entrega. E essa entrega, às vezes, é a definição de um problema, a resposta para uma questão, o uso de uma tecnologia. Então, o passo de trabalho ele fica tão intenso e ele passa a ser uma coisa tão importante para o crescimento do produto que às vezes termina o lift e a turma continua com esse modelo de trabalho porque vê o quanto você evolui rapidamente para esse processo. Mas nós precisamos sempre destacar que dentro do lift há um trabalho intenso para fazer essas entregas. E essas entregas, elas estão consolidadas dentro de alguns marcos importantes. Então, o que a gente usa de uma maneira genérica, né? O mês de preparação tem o objetivo de deixar o laboratório pronto. Então, esse é um marco que a gente vai ter no primeiro mês de pré-trabalho. No primeiro mês, você precisa desenhar o seu modelo de negócio com clareza e definir o que você vai entregar no seu protótipo. O segundo mês, você tem que deixar claro que você entende quais são os problemas e quais são os conhecimentos necessários para resolver aquele problema. Então, é uma fundamentação teórica, é a caracterização do problema e o direcionamento da solução, é alguns testes, é a demonstração de que algumas coisas não vão dar certo e que outras são promissoras. E no terceiro mês você apresenta um protótipo funcionando, dizendo, olha, o problema pode ser resolvido ou ele não pode ser resolvido por esse caminho e essa solução aqui é a que funciona ou essa solução definitivamente deve ser abandonada, deve ser tomar outro caminho porque ela não funciona. Esse é o espírito do LIFT de uma maneira geral. Maravilha, André. A gente está com alguns comentários ainda aqui. O Fernando, ele está trazendo uma descrição um pouco longa, mas, Fernando, eu vou compartilhar aqui com todos. O Fernando está dizendo, eu estou desenvolvendo solução de CRM orientada a Big Data para setor comercial de banco de atacado. Né? E ele fala, né, a fim de reduzir a perda de oportunidade, atingir mercados não mapeados, e ele vai descrevendo, né, que ele está com POC, com prova de conceito, e ele quer saber se isso se enquadra em competitividade na agenda BC Hash. Fernando, acho que o interessante é assim, eu posso achar que sim, superficialmente, o André talvez, a Dani também, o importante é você fazer essa defesa.
O importante é você entrar no processo e ir lá e dizer por que você acha que ela se enquadra. Eu trouxe aqui, para adiantar um pouco a vida, uma descrição um pouco maior daqui, ó. Daqui, ó, a dimensão, competitividade, busca adequada precificação por meio de instrumento de acesso competitivo ao mercado. Diversas inovações posicionadas para a tecnologia que incentivam a competição. E aí você tem mais, né, uma ideia de redução de barreira de entrada, agilizar processos, gerenciar riscos. Então, a agenda competitividade ela é ampla. Se você quiser dar uma olhada, a gente já compartilhou aqui o link da agenda BC-REST, de forma geral, mas a gente está compartilhando agora com você o link específico da competitividade. Ok? E aí você vai ver que ela tem descrições maiores, algumas ações do Banco Central, e eu acho que você consegue enxergar com mais clareza. A gente está, infelizmente, chegando perto do nosso final já dessa conversa, mas eu queria reforçar uma coisa muito importante. A gente teve um papo, semana passada, muito bacana, com os parceiros de tecnologia e com proponentes. É imperdível para você entender o que é o Lift, como ele se processa, o que você pode, inclusive, te ajudar a escrever melhor o seu projeto. E aí, Dani, eu sei que a gente já foi perguntado isso, você já respondeu para algumas pessoas, mas agora é aproveitar esse grupo inteiro. Eu fiz a minha inscrição do Lift, né? 2 dias depois, eu saquei que eu podia ter explicado isso melhor, feito um vídeo melhor. Eu vou lá e não acho um botão de editar inscrição. O que eu faço? Não tem problema. Até sexta-feira você pode mandar a inscrição. Se você mandar de novo a sua inscrição, a gente vai considerar a mais recente. Então, se tem alguma coisa que você quer mexer, se você quer trocar o vídeo, se você quer explicar melhor depois dessa conversa que a gente teve, não tem problema nenhum. Você vai lá, faz uma nova inscrição e a gente vai considerar a última inscrição que você fez. Maravilha. André, a gente está chegando no final. Eu queria, te fazer uma pergunta. Como André Siqueira e não um servidor do Banco Central. O que acontece depois que os projetos passam pelo Lift? Assim? O que você tem visto nesses projetos de amadurecimento, né, de parcerias, de continuidade de relação? Porque, como servidor do Banco Central, você pode fazer a segunda parte da resposta, mas primeiro, como André Siqueira. Rodrigo, acho que é muito legal a gente observar que quando um projeto vem para o Lift, ele só recebe o envolvimento de quem tem afinidade com aquele tema. Então, esse é um ponto importante, tá? Por isso, o cuidado do proponente de inspirar pessoas a se envolver no projeto. Né? Então, quando você diz assim, quando você tem clareza, olha, eu estou com um problema aqui que eu não consigo resolver esse problema. Aí alguém diz assim, mas eu consigo. Esse cara vai procurar você para se envolver dentro do projeto. André Siqueira tem um interesse especial quanto à inovação. Então, o que acontece? Nessas edições do Lift, eu tenho acompanhado todos os projetos, eu tenho olhado deles, eu tenho visto como é que eles estão funcionando. E o que nós temos observado? Primeiro, cria-se um ecossistema de diálogo, porque é muito legal você perceber que o proponente do projeto 1 tem um problema que o proponente do projeto 2 resolveu. Aí a gente coloca eles em contato e o que eram 2 produtos diferentes começam a funcionar um apoiando o outro e cria um ecossistema de soluções cujo benefício vem para a sociedade como um todo. Então, o que a gente tem observado no Lift é que o Lift ele tem criado um ecossistema de pessoas comprometidas com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de uma maneira geral. E isso é inspirador. E isso faz com que as pessoas se sintam parte, elas se sintam desempenhando um bom papel dentro da sociedade. Então, saem modelos de negócio que são extraordinários, mas lá no fundo alguém diz assim, e eu pude colaborar com esse aspecto desse processo. E isso é muito bacana, porque o Lift é, sobretudo,
um ecossistema de pessoas, um ecossistema de relacionamentos de conceitos que resultam em protótipos que podem virar grandes casos de negócio. E é muito bacana a gente perceber que é isso que tem acontecido ao longo de todas as edições. E a versão do Banco Central, acabou o LIFT, o que acontece com os projetos em relação ao Banco Central? A gente brinca que fecham-se as portas da esperança. Eu vejo. Quando você está trabalhando com um protótipo, essa é uma relação de ganha-ganha. Por quê? Porque a gente quer olhar aquele processo para antecipar necessidades de regulação, potenciais de competitividade. Então, esse aspecto é importante. Mas quando o lift encerra, o protótipo já está pronto, a publicação já está feita, então agora você não é mais um proponente de uma ideia. Você é um ator no sistema financeiro nacional. E, como tal, a sua relação com o Banco Central, quando atuando no segmento do SFN, é de supervisionado. Então, o Banco Central, institucionalmente, é o seu supervisor. E, como tal, ele tem modelos de conduta, ele tem modelos de relação que são obedecidos. Então, é por isso que a gente brinca. Terminado o lift, fecha-se a porta da esperança. Aí a gente, para conversar, são os trâmites formais, são os procedimentos regulatórios que devem vigir em toda a cadeia de relacionamento. Que, por sinal, existem, que, eventualmente, alguma diretoria, alguma área específica fica interessado num projeto, e aí vai fazer um convite formal, mas é quase fora do lift, já não tem mais a ideia do ambiente do lift, né? E aí o pessoal diz que não tem aquela fala, Deus fecha uma porta e abre uma janela. Bem, eventualmente o Banco Central fará a mesma coisa, fechará uma porta, mas abrirá uma janela, mas é isso, é outro trâmite, é outro processo. Dani, me conta nesse último minuto uma coisa importante que a gente não falou aqui. Depois do lift, você tem visto investimento, projetos sendo investidos? Sim, e muito. Muito mesmo. A gente vê que, por causa do laboratório, né, de toda a maturidade que é adquirida nos projetos durante essa aceleração, eles saem muito prontos para o mercado. Por mais que a gente fale que não necessariamente o protótipo já vai sair pronto para ser usado, ainda assim a gente vê a maturidade do projeto, da empresa, né, das pessoas que estão por trás, e o mercado começa a confiar mais rapidamente nesses projetos. Então, eles começam a prestar mais atenção, e não é nada incomum a gente ver projetos durante o lift, ou logo depois do lift, ou até durante o lift day, a pessoa às vezes está apresentando e já está chovendo lá comentário, ligação de investidor querendo investir, gente querendo fazer parceria. Então, isso é bem comum, e a gente fica super feliz de estar criando essa comunidade, esse ecossistema, né? Maravilha. Eu acho que tinha uma dica final de guia, não é isso? Isso. Gente, a gente sabe que não dá tempo de responder todas as perguntas, e aí a gente preparou um guia para ajudar na subscrição dos projetos, e o link desse guia está, inclusive, na descrição desse vídeo. Então, lá você vai conseguir ver todos os detalhes, né, de como escolher nome do seu projeto, como definir esse escopo, como escolher parceiro. Então, se ainda tiver alguma dúvida, eu indico que vocês vão nesse guia primeiro, né, leiam ele com calma, e se ainda sobrar alguma dúvida, os nossos canais estão abertos, então pode mandar e-mail, lift@liftlab.com.br ou inovação@fenasbac.com.br, que a gente também responde. Lembrando que, né, até sexta-feira, então, se tiver dúvida, vão perguntar logo. Maravilha. Então, eu vou agradecer muito essa conversa, André, Daniele. A gente está muito feliz aqui de estar indo para a nossa 4ª edição.
esperando os melhores projetos de todos os tempos, porque é isso que a gente sempre espera, né, André? Projetos melhores a cada edição, indiferente do número. Podem ter 4 projetos que entram, podem ter 40 projetos que entram, mas que eles sejam os melhores para esse momento e o contexto do sistema financeiro. Pessoal, muito obrigado. Walter agradecendo muito, Thiago agradecendo muito, Celso agradecendo muito, Lívia agradecendo, todo mundo agradecendo a presença de vocês. Até mais e até a próxima conversa. Até mais. Grande abraço, pessoal.